Oi, gente, tudo bem com vocês? No Nepcast de hoje vamos falar sobre diagnóstico precoce e rastreamento do câncer de mama e do colo do útero, em alusão ao Outubro Rosa. Este podcast é a iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru. Oi, gente, muito prazer, eu me chamo Suelen, sou assistente social de formação, sanitarista e atualmente estou como gerente do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru. No episódio de hoje, muito bacana, estamos com nossas especiais convidadas aqui, Andressa Pacheco, ela que é enfermeira, especialista em saúde da mulher, especialista em saúde pública, com ênfase em atenção primária à saúde e pós-graduanda em obstetrícia e também professora do Senac Caruaru. Seja muito bem-vinda, Andressa. Obrigada pelo convite. E é um prazer estar aqui e participar desse momento para a gente falar um pouquinho do Outubro Rosa. Que maravilha, a gente que agradece. Aí também você está como coordenadora, né, isso da saúde da mulher aqui do município de Caruaru. Estou respondendo pela parte de coordenação de saúde da mulher aqui do município. Muito obrigada, viu, Andressa? Nessa correria do mês de outubro, conseguiu uma agendinha pra gente. Mês de outubro, foi. Mas muito estamos aqui para falar. Acho que é importante, sempre importante, né? Sempre bom falar. É sim, muito obrigada. Estamos também com nossa queridíssima Ana Isabel Godoy, ela que é enfermeira da Universidade Federal de Pernambuco, pós-graduanda em UTI, residente do segundo ano do Programa Multiprofissional em Atenção ao Câncer e Cuidados Paliativos, pela SES UNITA. Seja muito bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz com esse convite. Acho que eu amo falar sobre oncologia e vamos embora, porque a gente precisa estar prevenindo câncer de mama e câncer do colo do útero, não só em outubro, mas o ano inteiro. É isso aí, que maravilha, muito obrigada. A gente que agradece a sua disponibilidade também de estar conosco, né? Deu uma carreirinha ali do hospital, eu disse, vou conversar um pouco sobre isso, que é tão importante, né? Bom, para começar, né? Essa conversa de hoje, eu queria saber de vocês um pouquinho, qual a visão que vocês têm, né, com essa principal mensagem do Outubro Rosa. Como Isabel colocou pra gente, né, não é só no Outubro Rosa, mas que a gente possa também estar fazendo isso durante todo o ano. Mas qual é essa alusão, né, qual é essa importância desse mês do outubro? O que é que ele vem trazendo pra gente, pra população? O que é que vocês podem trazer um pouquinho? Então, eu sempre falo que a gente vem vivendo uma modernidade e uma aceleração da nossa vida como mulher, né? Então, a gente trabalha o dia inteiro, a gente estuda, a gente tem uma vida extremamente corrida. E eu sempre falo que o outubro, ele traz essa lembrança de que a gente precisa se cuidar, que a gente precisa voltar o olhar pra gente. Isabel trouxe uma fala bem interessante. Não só em outubro, a gente precisa cuidar o ano inteiro, mas eu acho que o Outubro Rosa, essa campanha que tem, que é linda, no mundo inteiro, ela traz essa lembrança de dizer assim, ei mulher, tá na hora de você parar e se olhar. Porque ele fala de mamografia, né? Ele fala do câncer de mama, de mamografia, mas ele traz um olhar voltado para a mulher. Então faz ela relembrar dela, né? É um mês muito... Todo lugar que você vai tem uma campanha do Outubro Rosa, né? Você vai no salão, tá tendo uma campanha do Outubro Rosa, né? Então faz ela lembrar de que, peraí, meus exames, será que meus exames estão em dia? Será que eu tô na idade da mamografia? Será que meu exame de citologia tá em dia? Então, acho que faz essa lembrança, traz essa... Eu preciso me cuidar. Eu acho que a gente, com o Outubro Rosa, a gente cria essa cultura, né? A gente cria o outubro, obviamente, mas a gente cria essa cultura de chamar essa mulher para esse autocuidado, que é necessário. E aí a gente pensa, o câncer de mama já é uma questão batida, né? A gente já tem, todo mundo conhece que outubro é o câncer de mama, principalmente o câncer de mama. Mas é como a Andressa falou, eu acho que é um mês que a gente chama essa mulher para essa cultura, obviamente, da prevenção do câncer de mama, mas para se cuidar, para se olhar. E aí eu tinha muito a ideia de que, a gente trazer maquiadora pra fazer essa campanha, acho que é uma coisa meio fútil, não sei o que. Mas assim, se você parar pra olhar, não é. É um momento que você vai proporcionar ali aquele cuidado pra essa mulher se sentir valorizada. Câncer de mama a gente já fala, ok, é importante a gente falar assim, mas vamos convidar assim essa mulher pra se cuidar, pra se ver, pra se maquiar, pra fazer uma atividade física, porque tudo isso tá nesse planejamento da gente proporcionar saúde e qualidade de vida.
Né? E transmite muito também aquilo do diagnóstico precoce, né? Porque é nesse momento de se olhar, de se perceber, né? E dizer, você precisa também, por que é tão importante, né? É trazer esse diagnóstico, né? Evidenciar isso. E não deixar que em algum momento, né? Que a gente já viu muitos relatos de talvez o parceiro, né? A parceira ali que vem perceber em algum momento e quando enfim, talvez ser um momento muito tardio, né? Exatamente. Acho que traz muito isso também, essa campanha, né? Exatamente. A gente chamar essa mulher para desenvolver essa cultura de se olhar, se cuidar, se perceber seu corpo, né? Porque a partir do momento em que eu conheço meu corpo, eu toco a minha mama e eu sei que ali talvez tenha alguma coisa de errado, a gente já acende um alerta. Mas para isso a gente precisa desenvolver esse hábito de estar se cuidando, se olhando, se tocando. Verdade. Se conhecendo. Né? E aí, falando um pouquinho, né, desse diagnóstico precoce, Andresa, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor pra gente. Qual é essa diferença, né? Entre o diagnóstico precoce e o rastreamento do câncer de mama e também do colo do útero, né? Que a gente sabe que acaba evidenciando um pouquinho mais no mês de outubro o câncer de mama, mas tão importante quanto também é falar, né, do câncer do colo do útero. O rastreamento, né? A diferença do rastreamento para o diagnóstico precoce é porque o rastreamento ele vai pegar o público de mulheres que elas não têm sinais e sintomas, mas elas estão dentro daquela faixa etária que existe uma probabilidade, uma chance de ter ali células que podem desenvolver o câncer, né? Então, dentro do câncer de mama, né, o rastreamento ele tá entre o Ministério da Saúde agora passou a idade para 40 anos de idade, né? Entre 40 a 74 anos, ele aumentou a faixa etária, porque era até 69, então ele foi para 74 anos de idade. E no citológico, né, no que muita gente conhece pelo Papa Nicolau, ele está entre 25 anos e 64 anos de idade. Então, é essa faixa etária que a gente chama de rastreamento, né? Existe uma chance ali dela desenvolver. E por que o rastreamento? Porque é exatamente se existe uma chance dela desenvolver, eu posso prevenir que ela desenvolva. O diagnóstico precoce já existia uma situação em que eu identifico, né? E aí na mama pode ser um nódulo, uma secreção, né? Um bico invertido, uma auréola com uma aparência ali de casca de laranja. Ali já é algum diagnóstico, né? Ali já existe alguma alteração. E aí, a partir do momento que eu identifico que existe uma alteração, eu preciso buscar, né, a ajuda médica, eu preciso buscar o mais rápido possível para que eu tenha esse diagnóstico precoce, né? Falando do câncer de mama, mas falando do câncer de colo de útero, se eu tenho um sangramento que é fora do meu período menstrual, se eu tenho dores, né, quando eu tenho penetração sexual, se eu tenho dores pélvicas, se eu tenho secreções vaginais que são diferentes da normalidade, que a gente sabe que existe aquelas secreções que é normal do nosso período fértil, do nosso período menstrual, eu preciso procurar uma ajuda profissional, né? Seja ele um enfermeiro, seja ele um médico, né? Para passar por um exame. Então, essa é a diferença de rastreamento, né? Eu estou dentro daquela faixa etária em que eu preciso passar por esse rastreamento e do diagnóstico, que já existe ali alguns sinais ou alguns sintomas. E aí, para falar um pouquinho desses sinais e sintomas, eu vou perguntar um pouquinho a Abel, né? Nesse ponto de vista clínico, como o diagnóstico precoce em estágios iniciais impacta diretamente nas ações do tratamento? Então, o diagnóstico precoce, ele é crucial. Eu não dizia nem que ele impacta, ele é crucial para a gente ter um sucesso no tratamento e garantia de cura, né? Chance de cura. O que acontece? Quando a neoplasia, né? A gente tem ali aquele tumor que ele ainda está localizado, que é o que a gente chama tumor in situ, a gente tem uma chance maior de fazer com que ele reduza ou até desapareça. A partir do momento em que esse tumor ele já está ele já tem um tamanho maior, ele já começa a invadir ali a rede linfática, né? Ele chega até os linfonodos. Então a chance desse câncer espalhar já é muito maior. Então o que é que a gente precisa? A gente precisa garantir que essa mulher comece esse tratamento no período em que o câncer ainda está in situ.
né? Ainda está ali um tumor pequeno e que a gente consegue reduzir ou até cessar o desenvolvimento dessas células neoplásicas ainda enquanto está ali localizado. O que a gente precisa pensar é justamente voltar nossas ações e as nossas políticas públicas para garantir que essas mulheres cheguem até o serviço especializado nesse iniciozinho, né? E é isso, sim, é crucial. Na verdade, toda doença neoplásica, ela precisa, tempo é ouro, independente da localização. O que a gente precisa é tratar rápido. A gente tem aqui no Brasil a Lei de 60 dias, que essa lei existe desde 2012, que ela prevê que o tratamento, o tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento seja no máximo de 60 dias. E aí a gente tem um recorte, porque, por exemplo, se a gente pegar mulheres brancas que têm acesso ao serviço de saúde privado, que têm acesso ao esclarecimento, né, que têm acesso ao conhecimento, esse tempo é muito menor. Quando a gente pega mulheres pretas que não têm acesso, um nível de escolaridade baixo, esse tempo chega a ser maior do que 91 dias. Então a gente precisa pensar campanhas e políticas públicas para as mulheres como um todo, sim, mas a gente precisa pensar políticas públicas e campanhas também para essa mulher que não tem acesso. Garanta isso, né? Exatamente. A gente, enquanto saúde, a gente precisa estudar, eu digo assim, a gente precisa estar o tempo todo estudando. A atenção básica, principalmente, né, que não é nada básica. A atenção primária, os enfermeiros que estão ali na ponta, a gente precisa ter esse conhecimento, porque a gente precisa garantir o conhecimento para quem não tem. Né, a gente tem ali uma mulher que muitas vezes não sabe nem ler. Nem escrever. Então ela vê aquele sinal ou sintoma, ela conhece, ela sabe, poxa, outubro rosa, pode ser câncer, mas já que ela vinha procurar, muitas vezes ela diz assim, não, eu tô com medo de descobrir aquela doença, né? Porque ninguém fala câncer, a gente só fala aquela doença, CA. Né? Isso. E isso também já atrapalha um pouco, porque a mulher tem medo de fazer esse diagnóstico, de chegar e dizer, não, tem um CA, e ela não vai. Não vai. E ela não vai, por quê? Porque ela não tem o conhecimento de que ela precisa ir, de que se ela for logo, ela tem chance de cura. E ela fica ali, guardando, que é o que a gente recebe muito. Principalmente desses interiores bravos, né, da zona rural. A gente recebe na atenção especializada essas mulheres que já chegam pra gente num estágio assim absurdo. E aí não tem pouca chance de sobrevida e sofre, né, por uma situação que a gente poderia ter resolvido antes. E o que eu acho, assim, voltando um pouquinho pro câncer do colo do útero, o que eu acho, assim, crucial é que a gente tem uma vacina. A gente tem uma vacina que previne câncer e o pior de tudo é que a gente tem pessoas que não estão vacinando. Exatamente. Inclusive, a gente já tem, né, o país, né, acho que a Nova Zelândia, ele já é um país que ele conseguiu erradicar o câncer de colo de útero. Sim. Por conta que ele implantou a vacina, né, e aí há alguns anos já, há uns bons anos. E aí ele conseguiu erradicar, e é o que a gente espera daqui a alguns anos. Nessa semana eu até estava falando sobre isso. Eu espero, né, ainda ser enfermeira, estar viva para ver isso no Brasil, porque eu acho que é verdade, possível. Para mim, eu acho que é assim inadmissível uma mulher ainda ser diagnosticada com câncer de colo de útero nos dias de hoje, com o acesso que a gente tem ao citológico, e hoje ainda mais com, enfim, agora vai ter mais fácil ainda, que o citológico ele vai se tornar, não, né? Já se tornou um novo tipo de exame, né? Que ela não vai precisar estar sendo feito a cada 3 anos, né? Dependendo do resultado, vai ser feito a cada 5 anos, né? Ele vai ser feito, diagnosticar o DNA, na verdade, do HPV. Então, assim, vai ficar mais fácil ainda da gente conseguir prevenir, para além de que a gente tem a vacina. Exatamente. Então, assim, eu espero muito ver isso no Brasil. Amém. É um recurso que não é caro, é uma tecnologia que não é cara, porque a gente precisa ali de uma enfermeira para coletar, de uma mesa específica, da lâmina, do material, um espéculo. E é inadmissível que a gente tenha mulheres chegando
na atenção especializada, com câncer avançado, mas o pior de tudo é que a gente tem. E a gente tem mulheres jovens chegando com um câncer, inclusive, já espalhado. E um câncer já metastático. Tem uma paciente que, enfim, todo mundo que me conhece sabe que eu tenho... Essa paciente me marcou muito. Lá do interior, não tinha nem começado a residência, mas uma mulher de 56 anos, ela era catadora de recicláveis e desenvolveu câncer de colo do útero, sendo que quando ela fez o diagnóstico já tinha invadido bexiga e intestino. E fez uma cirurgia gigantesca, sem recurso, porque também infelizmente, a gente encontra profissionais que muitas vezes estão ali só pelo dinheiro. Então faz ali a cirurgia, a paciente não tinha recurso de, por exemplo, nutrição, porque ela tirou uma parte do intestino, então ela precisava de uma orientação nutricional. Ela precisava de atenção por conta de uma bolsa de colostomia que ela fez. E depois também aconteceram complicações, e essa mulher ficou sem assistência e morreu. Uma mulher de 56 anos, morreu, jovem, né? Mas aí tinha essa coisa, era analfabeta, era negra, né? Que a gente tem esse recorte de classe e de raça, que eu não gosto nem de dizer raça, porque somos todos da raça humana. Mas um câncer que minha gente, é inadmissível que chegue essas mulheres, mas elas chegam, e chegam mulheres jovens. Já chegam mulheres jovens com um câncer já avançado. E aí eu fazer um pequeno recorte do que você falou, né? Você trouxe muito aquilo de que muitas vezes é uma ação na unidade, né? De você trazer, vou trazer uma maquiagem, vou trazer a pessoa para cortar o cabelo. Mas é nesses momentos que a gente consegue captar, né? E aí você trouxe essa importância, porque às vezes a mulher vai, vou ali porque eu vou conseguir cortar meu cabelo, né? Que ela não tem acesso, talvez, por questão de renda. E aí é nesse processo que ela começa a perceber, né? Aí que a gente aproveita, né? Estrategicamente chegar ali a enfermeira daquela unidade, seja o médico, quem for, e começa a falar sobre, né? E ela começa a se perceber, né? Nesses momentos é uma estratégia realmente de saúde, né? De busca ativa dessas pessoas. E aí eu fico me perguntando, quantos talvez Outubro Rosa ela não participou, ou talvez não existia, ou talvez naquele território não fosse de uma unidade, né? Que fosse coberta. E quantos espaços que a gente ainda precisa chegar, né? Enquanto saúde pública. Infelizmente. E aí você trouxe também a questão do tabu, né? Porque a gente tem muito isso. Sim. Né? Eu não vou falar o nome da doença. Eu, por exemplo, lá em casa, minha família fala muito, né? Minhas avós, a minha avó, minhas tias, não, aquela doença. Não, porque fulana morreu daquela doença. Né? E aí, como a gente pode, né? Quais são essas barreiras, esses desafios, Andresa, aí você trazer um pouquinho pra gente, né? Que percebe para a realização dos exames, né? Principalmente o que você citou aqui da citologia, né? Para esse rastreamento, porque a paciente ela já vai chegar com aquele preconceito, né? Eu não posso nem falar o nome, eu tenho medo de, como você colocou, eu tenho medo de ir, porque vai que eu esteja com CA, né? Então, de fato, eu acredito que elas ainda têm essa restrição com o nome, né, de falar, e falam muito ainda mesmo aquela doença, mas o que eu percebi, e o que eu venho percebendo, na verdade, nos últimos anos, é que as mulheres, elas têm procurado mais, de fato, sabe? Eu percebo que elas têm mais essa noção do que é o exame, para que ele serve e a necessidade de fazer. E não só, eu percebo que não só as mais velhas, as mulheres mais velhas, mas também as mais jovens, sabe? Mesmo quando a gente não pega essa idade que tá na faixa de rastreamento, que é ali 25 a 64 anos, mas eu percebo que a gente recebe as meninas mais jovens que já têm vida sexual ativa. E aí não existe, né, o Ministério da Saúde ele fala que não existe a necessidade da coleta, mas existe a necessidade do exame ginecológico, né, que precisa ser feito e pode ser feito, né. E essa mulher também que não tá mais na faixa etária, né, que já passou dos 64 anos, mas ela tem essa preocupação de fazer. Porque ela fala exatamente isso, é porque eu tenho medo. Eu tenho medo de ter aquela doença. Então, assim, eu percebo que, de fato, existe esse tabu, né, da doença, mas, pelo menos, em Caruaru, talvez eu acho que, como você falou, assim, acho que o interiorzão mais brabo ainda seja mais difícil de chegar nelas.
O que eu escutava muito quando eu tava na ponta, muitas vezes, é que algumas que iam de idade mais avançada, que tinham até passado da faixa etária, aí eu explicava, dizia, eu vou fazer o exame ginecológico, mas a coleta eu não vou fazer porque não existe mais a necessidade. Que elas diziam muito assim, eu queria muito vir mais nova fazer, mas meu marido não deixava. Elas tinham muito essa fala, eu queria muito vir mais nova fazer, mas meu marido não deixava. Meu marido não deixava eu vir. Eu não conseguia, eu não podia vir. Então, depois que eu fiquei viúva, aí eu venho pra tudo que é médico, eu vou todo ano fazer. E mesmo que a gente explica, e mesmo eu explicando, aí ela diz, mas tem certeza que não precisa? Eu digo, não, mas olha, a gente vai fazer o ginecológico, porque até isso acalmava elas, né? E realmente, de fato, existe essa necessidade, precisa fazer. Não é porque ela saiu da idade de rastreamento que não precisa fazer o ginecológico, precisa. Mas eu percebo que em Caruaru, as mulheres, elas têm mais essa ideia de que existe essa necessidade. Eu percebo que as mulheres daqui, mesmo falando dos bairros que são mais afastados, né? Mesmo falando dos bairros que são mais distantes, porque a gente não pode ter um recorte só de Caruaru dos bairros mais centrais. Mas aqueles bairros mais afastados mesmo. Eu trabalhei no Novo Mundo, que é um bairro bem distante, que é um bairro vulnerável, de muita vulnerabilidade, mas toda semana eu tinha lá um número significativo de mulheres, sabe? E era um público realmente assim, eram aquelas de mais idade, eram aquelas mais jovens, se você via que tinha essa procura, né? E eu percebo isso de Caruaru. E eu acredito que no interior realmente existe mais essa resistência delas fazerem, sabe? Eu acredito que ainda existe mais. Quando eu falo interior, não que Caruaru não seja. Caruaru tem essa característica mais interior barra capital um pouquinho, né? Já cresceu mais um pouco. Mas assim, é aquela cidade realmente interiorzão, sertão, bravo, pequena. Eu acho que as mulheres ainda têm essa resistência de ir. Mas aqui, Caruaru, falando de Caruaru, eu acho que as mulheres elas têm uma noção mais da necessidade, realmente, de fazer, do que é o exame. Porque muitas das vezes elas não sabem nem o que é o exame. O que é o exame citológico. Às vezes elas procuram, a maioria das vezes procura porque tá com algum sintoma, né? Elas vão pra fazer, eu vim fazer o exame de lâmina, que elas falam, né? Eu vim fazer o exame de lâmina, que eu tô sentindo isso. E aí você explica, né? Eu tenho, né? Sempre quando eu fazia, eu tenho essa preocupação de explicar, mas você sabe o que é o exame de lâmina? Deixa eu explicar o que é o exame de lâmina. E aí eu explicava pra elas, mas assim, eu percebo muito que Caruaru, as mulheres, elas procuram mesmo fazer. Ou seja, a gente avançou, né? E eu concordo contigo, Andressa, porque quando chega na ponta da atenção especializada, eu percebo que as mulheres daqui, elas já primeiro que elas chegam antes, né? Ontem, por exemplo, eu estava conversando com uma, eu gosto muito de conversar, eu e Pedro, a gente tem muito esse hábito de conhecer como foi a história dessa mulher até ela chegar, de qualquer paciente, né? E ela disse assim pra mim, eu percebi um carocinho, e aí consegui ir pra uma mastologista na UPA, e consegui a biópsia, consegui os exames tudinho, e aí eu peguei o resultado, e quando eu abri o resultado eu vi lá, carcinoma. Então eu nem esperei, o que foi que eu fiz? Eu fui procurar um oncologista. E quando eu voltei pra mastologista, ela disse assim, ela reclamou até porque eu abri o exame, mas ao mesmo tempo eu falei pra ela, olha, eu já tô com a consulta pro meu oncologista marcada. E essa mulher é daqui de Caruaru. Né? Infelizmente a gente recebe lá, assim, uma grande maioria dos pacientes são do interior, cidades pequenas e da zona rural. Eu tô fazendo a minha pesquisa com mulheres da zona rural e, minha gente, assim, grande maioria é analfabeta, grande maioria ignora os sintomas, e aí quando já chega naquele estágio que é mais difícil. E assim, um dia também Caruaru, né, foi muito pequeno, né? Sim, então, eu acho que é um avanço pra gente, né? E a esperança é isso, aí só fortalece o quanto que os nossos profissionais que estão ali trabalhando, atuando na zona rural, ou em municípios menores, né? O quanto que de fato a gente precisa estar trabalhando nisso, focando nessas campanhas, né? E quebrando esses tabus, né? Eu tinha um professor que dizia que era quebrar o biscoito, então a gente precisa quebrar esses biscoitos, que é para que a gente possa diminuir esse, né? E entender também que as pessoas precisam entender que
com tudo diagnóstico precocemente, né, a gente consegue ter, né, uma possível cura, um possível tratamento, né, e não achar que esse depoimento da sua paciente foi fantástico, porque ela poderia talvez ter escolhido entrar em uma depressão, ou ter dito, não, eu vou morrer mesmo, então vou ficar dessa forma, mas que bom que ela procurou, né, teve uma visão de dizer, vou procurar o especialista. Agora, o que é crucial no caso dela? Acesso à educação. A educação em saúde e informação. É conhecer o sistema, sabe? Ela entender que, eita, vou precisar de um oncologista. E eu acho uma coisa sensacional de Caruaru, da Prefeitura de Caruaru, é o aplicativo, né? Que assim, todos os pacientes, eles têm acesso ao aplicativo e eles vão acompanhando o agendamento de consulta, de exames, de cirurgia. Gente, isso é crucial. Muito. Né? Que bom, isso é a tecnologia chegando também, né, para isso. Esse espaço aqui também já diz muito, né, o acesso à tecnologia, para a gente estar discutindo e estar levando informação para os profissionais, e não só para os profissionais, né, para a população toda. Isso, e a gente pensou muito nisso também, né? Porque de uma maneira mais leve, você trazer uma discussão dessa e não só focada, talvez científica, não, é para que as pessoas entendam de uma maneira mais clara, mais democrática, né? Isso é muito importante, é auxiliar a tecnologia com que a gente tem, né? Com profissionais, enfim. Este ano o Ministério da Saúde ele ampliou o rastreio mamográfico, né? E atingindo mulheres a partir dos 40 anos, como foi muito bem colocado aqui, né? Conta pra gente um pouquinho, Isabel, o motivo, né, da mudança e a sua importância em um cenário em que o número de pessoas com câncer só aumenta. Eu acho que foi importantíssima essa iniciativa do Ministério da Saúde, porque hoje em dia o câncer é a segunda maior causa de mortes por doenças não transmissíveis aqui no Brasil. E quando a gente pensa em câncer de mama, é o mais incidente. Câncer de mama feminino, né? É o mais incidente e lidera os rankings, inclusive de morte e também de diagnóstico. Então, hoje em dia, a gente tem uma mudança no perfil da população, que as mulheres mais jovens estão chegando com esse diagnóstico de câncer, e mulheres mais velhas também, que é uma coisa que a gente precisa pensar, porque o que é que acontece? A gente tinha uma expectativa de vida muito menor aqui no Brasil. Então, a partir do momento em que as pessoas estão morrendo mais velhas, esse câncer ele vai desenvolvendo também. Porque, por exemplo, a Andressa trouxe a questão de que o câncer do colo do útero, o rastreio, é só até os 64 anos. Mas por quê? Porque a gente tinha uma população que morria com 74, né, digamos assim. E o tempo de desenvolvimento do câncer do colo do útero são 10 anos. Então, se a gente já tem essa mulher que vai morrer por outras causas, então não vale a pena ali estar fazendo e investindo num procedimento que muitas vezes é invasivo, desconfortável. Mas hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem cada vez pessoas mais velhas, né? Nossa pirâmide etária está ali alargando para as pessoas mais velhas, e a gente também tem, infelizmente, muitos casos de mulheres jovens chegando com câncer de mama. Isso está muito relacionado aos nossos hábitos de vida, a falta de atividade física, a alimentação que a gente consome, essa alimentação muito industrializada, como a Andressa falou no começo, essa vida corrida, né, os fast foods, a gente tá ali come, às vezes não consegue beber uma água tranquilamente, fazer uma atividade física, e tudo isso influencia. Não vou dizer que só isso, mas assim, o câncer é uma doença que de causa multifatorial. A gente tem questões genéticas, mas a gente também tem fatores externos que são fatores de risco. Então, muito importante. Eu acho que o Ministério da Saúde acertou muito quando ampliou aí esse rastreio para a gente conseguir pegar essas mulheres e tratar antes que seja tarde. Muito bacana, né? E aí, fala um pouquinho pra gente também do autoexame, que ainda é muito, né, assim, existem muitas dúvidas, né? Eu queria que você trouxesse um pouquinho pra gente, né, quais são essas diretrizes. Então, a atualização do autoexame é que a gente recomenda que seja feito, certo? Justamente por essa lógica da mulher que precisa estar se tocando, que precisa conhecer seu corpo, que precisa identificar essas alterações, mas não é mais considerado um exame crucial, digamos assim, para o rastreio, né? A gente precisa fazer sim, a gente precisa orientar essas mulheres a fazerem sim, mas ele não entra ali no rol de exames de rastreio.
né? Como a gente tem, hoje em dia a gente tem recursos tecnológicos que vão nos ofertar um exame mais preciso, como a mamografia, a ultrassom das mamas, que vai estar garantindo pra gente que esse exame vai ser mais fidedigno, e isso não impede da gente declarar e a gente propagar a informação de que é preciso sim fazer esse autoexame, mas ele não é mais considerado um rastreio, assim, fidedigno, né? Um rastreio que seja pra gente confiável, 100% confiável. Importante, né? Porque mesmo você fazendo, você precisa lembrar que precisa ir para um atendimento, né? Precisa ir para uma unidade básica. Exatamente. Né? O início, a unidade de atenção primária, né? O seu postinho, é importantíssimo você estar passando por lá. E aí, quais são os sinais, Andresa, assim, de alerta que a mulher ela precisa observar para dizer assim, poxa, eu observei isso, sei lá, seja no ato da relação, né, sexual, seja em um momento com ela consigo, né, se percebendo. Qual é aquele momento que às vezes isso aqui é um alertazinho, eu preciso procurar ali minha enfermeira, meu enfermeiro, poxa. Então, na mama, né, aquilo que a gente vinha falando, né, a partir do toque, né, se ela tocou, se ela se olha e ela vê, né, ela percebe uma nodulação, ela sente um nódulo, ela percebe uma alteração no tamanho da mama, se tem alguma secreção ali saindo, né, da mama dela, é um alerta, né, em relação à mama. Em relação ao câncer de colo de útero, né, se ela sente desconforto na penetração sexual, se ela tem um sangramento fora do período menstrual dela, ela é um alerta, né, tem um sangramento ali, tá diferente, né, tem alguma alteração, são sinais de que ela precisa, né, de que ela, são os sinais de que apresenta de que ela precisa procurar um profissional para poder ter uma consulta e entender o que é que está acontecendo, né? E a partir daí, sim, se pesquisar, né? A partir daí, buscar realizar exames, né? O Ministério da Saúde ele colocou nessa faixa etária do rastreamento de 40 anos, mas não quer dizer que se essa mulher com 35 ela apresente uma alteração na mama, ela não vai fazer. Com certeza. Ela vai fazer a mamografia. Ela tem que fazer a mamografia, né? O SUS, ele vai dar o direito a ela de fazer, inclusive. Né? Não quer dizer que essa mulher só vai fazer a partir de 40 anos, mas eu senti um nódulo, por exemplo. Eu não vou fazer, não. Ela vai fazer. Ela tem esse direito de fazer, né? Porque ela está ali apresentando uma alteração. Então, qualquer alteração que ela apresentar, tanto na região da mama, que ela vê uma nodulação, uma alteração de cor, uma alteração de tamanho, uma secreção, ela buscar uma ajuda profissional o mais rápido possível, né, Gabriel? No início do podcast, a Andressa trouxe pra gente muito bem colocada, inclusive, essa questão do rastreamento de diagnóstico precoce. Então, é importante que a gente lembre que a partir dos 40 anos, a gente vai iniciar o rastreamento, que é para pegar essas mulheres que não têm sinais e sintomas. Mas, a partir do momento em que você apresentar qualquer sintoma, em qualquer idade, você vai ter direito a fazer mamografia, ultrassom. A ultrassom ela é mais recomendada para mulheres mais jovens, porque essas mulheres mais jovens, elas têm ali uma presença muito grande ainda de glândulas mamárias. Então, pela ultrassom, fica melhor de perceber alguma nodulação. Para as mulheres mais velhas, a gente vai ter uma inversão desse tecido, vai começar a apresentar um tecido mais gorduroso, e por isso que a mamografia é mais indicada. Mas, voltando, a mulher que apresentar qualquer sintoma em qualquer idade, ela tem o direito e ela tem o dever de procurar o serviço de saúde e começar a fazer esses exames, essa investigação, para a gente garantir um diagnóstico precoce. E aí, aproveitando, né, quando se fala de uma trajetória de uma pessoa que recebe o diagnóstico de câncer, né, a gente pensando nesse serviço de navegação oncológica aqui, né? O que é essa navegação? Como funciona essa modalidade? Traz um pouquinho pra gente, porque a gente ouve falar muito, mas eu queria entender um pouquinho para quem tá ali em casa, no trabalho, entender um pouco. Então, o que é navegação? A navegação em oncologia, inclusive hoje em dia a gente tem para outras especialidades, é literalmente a gente segurar a mão do paciente e mergulhar com ele no sistema. Por isso, navegação. Porque a gente mergulha com esse paciente no sistema, segurando a mão dele durante essa jornada, para garantir que esse paciente
ele receba a atenção da atenção primária, os cuidados iniciais, os encaminhamentos para buscar os exames, mas que ele chegue na atenção especializada e que ele chegue no tempo hábil. Porque muitas vezes o que acontece é a atenção nada básica, ela garante ali, ela faz o exame, o enfermeiro, muitas vezes os pacientes procuram mais a enfermeira, né? Tem mais aquela relação, então procura a enfermeira faz os encaminhamentos, esse paciente começa ali aquela jornada, mas ele demora a chegar no tratamento. Então, esse tempo que se perde é crucial para garantir uma sobrevida e, inclusive, chance de cura. Então, a navegação, ela vai segurar esse paciente e ele vai conduzir no meio do sistema que fica entre a atenção primária e a atenção especializada para que ele chegue logo. A gente, hoje em dia, existe até um programa do governo do estado de aumentar, né, de ampliar a navegação, trazer para o serviço público. A gente tem hoje em dia serviços públicos que têm navegação, mas como ainda é uma coisa pouco conhecida aqui no Brasil, né, nos Estados Unidos, desde 1990 que já se fala em navegação, mas aqui é recente, né? E começou aqui também voltado para oncologia, a gente tem para outras áreas também, mas para oncologia eu acho que assim, é sensacional essa proposta, porque realmente a gente acompanha esse paciente e a gente consegue, por exemplo, deixa eu só dar um exemplo, uma paciente que ela saiu da atenção básica com uma suspeita. Ela saiu, foi para consulta com a enfermeira, saiu com uma suspeita. A enfermeira navegadora, ela vai pegar essa paciente e ela vai dizer, olha, direcionar. Você vai fazer tal exame, vai marcar. Eita, poxa, essa paciente, ela precisava de uma prioridadezinha. Porque ela tá ali apresentando esse sintoma, pode ser que a gente faça esse diagnóstico precoce, então vamos pegar essa mulher, vamos direcionar. Ei, me dá aí uma prioridade para agendar esse exame. Vamos estar ali agendando rápido. Ei, diante do resultado, vamos direcionar. É um mastologista, é um oncologista, vamos fazer esse acompanhamento duplo para a gente acelerar e garantir que essa pessoa chegue no serviço e acesse o tratamento de forma rápida. Que infelizmente ainda é o que acontece, a gente tem esse time entre a atenção primária e a percepção dos primeiros sinais e sintomas e o início do tratamento. Eu adorei essa de você segurar a mão do paciente junto, né? Exatamente. Não é você deixar o paciente, ou você vai lá dar os encaminhamentos. Não, tô segurando na sua mão, vamos lá. Porque você é o que tá ali sempre com ele, né? Você conhece o paciente, você sabe da realidade naquele território. Isso. Né? E aí é importante você chegar para aquele profissional e dizer, é porque a situação é dessa forma, eu percebi isso, né? Isso vai trazer uma sensibilidade para o outro profissional, né? Uma segurança para o paciente, e aí a gente consegue avançar. Acho que isso é muito trabalhar em rede também. Isso, né? Porque o que acontece muito a gente tem um paciente que ele tá tratando tudinho, mas aí, por exemplo, ele volta para casa, ali ele não sabe lidar com a toxicidade, porque a gente tem que pensar nisso também. O tratamento oncológico, ele maltrata muito, infelizmente. As drogas, elas atingem tanto as células tumorais quanto as células saudáveis, e isso vai causar ações sistêmicas que vão ter toxicidades ali para o paciente. E a enfermagem e navegação, inclusive, ela tem esse papel também. O paciente chegou em casa, depois de uma quimioterapia, entrar em contato, porque a navegação basicamente pelo telefone, e-mail, hoje em dia mais por telefone, mensagem de WhatsApp. Dona fulana, como é que a senhora tá? A senhora tá sentindo alguma toxicidade? Eita, minha filha, olhe, eu tô com a minha pele meio avermelhada. O que é que eu faço? Olhe, dona fulana, eu vou orientar a dona fulana como cuidar daquela pele, sabe? É muito, muito crucial. E assim, é um serviço que a enfermagem tá ali para fazer um campo novo para a enfermagem. E por que a enfermagem? Porque a enfermagem tem esse conhecimento clínico e esse raciocínio crítico de saber conduzir essa pessoa, porque não adianta a gente ter ali o paciente, ter a pessoa que vai fazer a navegação, mas, por exemplo, se uma pessoa senso comum, pega ali o exame e lê, talvez não saiba direcionar, mas o enfermeiro ele vai ter esse conhecimento para direcionar o paciente e dizer, vamos marcar um mastologista, vamos logo para o oncologista.
Essa paciente que eu comentei aqui mais cedo, ela foi a própria navegadora dela, né? Porque ela disse, vou pegar, vou atrás do meu oncologista. E, infelizmente, nem é todo mundo que tem acesso a esse conhecimento, né? É verdade. Nossa, toda a diferença, né? Demais. Isso Ou que você tem alguém por você que tem esse conhecimento. Que é o que essa navegação vai fazer, né? Exato, isso traz o tempo, né? É. O tempo na oncologia é ouro. E reduzir esse tempo e a gente ter um recurso profissional, uma equipe capacitada que baseada em evidência científica para conduzir isso E a outra paciente que você trouxe, né? Talvez faltou exatamente a pessoa para navegar junto, né? Para pegar na mão e dizer, com certeza, exatamente. E você, Andressa? Nós estamos aí no Outubro Rosa, né? Trazendo todas essas ações, esses papos muito importantes, assim. Eu sei que está acontecendo muita coisa aí no município, né? Nas unidades, nos serviços, como você trouxe, né? Em todo lugar que a gente vê, né? A gente anda, seja privado ou público, a gente vê falar muito, né? Traz um pouquinho pra gente como é que estão sendo essas ações. O que é que aquela população ali, ela chegou na unidade, a gente tá com ênfase no Outubro Rosa. Tem algo mais que a gente consegue fazer nesse período, né? Eu sei que também processo de mamografia. Conta pra gente como é que tá. Então, Isabel falou dessa navegação, e aí traz muito, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas acredito que tenha, que Caruaru está passando por um processo de planifica, que é um processo de trabalho, na verdade. E o planifica, ele traz muito, ele foca, um dos tópicos do planifica é o câncer de mama, que é exatamente para otimizar o tempo dessa mulher. Que é uma parceria, na verdade, não é uma parceria, né, na verdade, é uma junção entre a básica com a especializada. Então, essa mulher, quando ela é diagnosticada na básica, a enfermeira da básica, ela já encaminha essa mulher para a UPE, e na UPE ela já faz tudo que ela precisa fazer. Mastologista, biópsia, que eu acho que traz muito disso, dessa navegação. Você foi falando e eu fui lembrando, eu disse, é muito esse processo do planifica. Eu chego a virar aqui para olhar, porque então é isso que a gente precisa. E assim, a gente já tem, inclusive, pacientes acontecendo, né, no nosso território, que já tá nesse processo já de já ter sido encaminhada para o UPE, já ter conseguido fazer a biópsia, já tá dando um andamento da especializada com a atenção básica, porque assim, o que é que acontecia, que é o que você dizia, era o tempo. Sim. E quando essa mulher ela era diagnosticada na atenção básica, até ela chegar na especializada e chegar no tratamento, né? O tempo era muito longo e às vezes essa mulher se perdia no caminho, né? E aí a ideia é que essa mulher ela continua sendo do território, ela continua sendo da atenção básica e ela agora é da especializada também, ela tem o tratamento também e os dois caminham juntos. E existe essa comunicação, é sensacional. E é esse processo de trabalho que o Planifica, né? O Planifica é um processo que está acontecendo em todo o estado de Pernambuco, na verdade, né? Foi realmente é um processo de trabalho, assim, ele foca muito no paciente hipertenso, diabético, e aí um dos tópicos também é o câncer de mama, né? E ele traz muito essa junção da atenção básica com a especializada. E aí você falou dessa navegação, e eu lembrei que é esse processo que o Planifica faz. Basicamente, é incrível, né? Quem ganha isso é o paciente, é o usuário. Com certeza. E as ações esse mês na atenção básica, assim, né? Todas as unidades, elas estão, né, voltadas com muitas ações. Nessa semana toda, a gente tá finalizando essa semana, agora essa sexta-feira tá acontecendo no Santa Rosa, o carro de mamografia. Essa semana toda a gente teve mamografias nos territórios, né, em alguns bairros da cidade, nas unidades básicas, essas mamografias acontecendo, né, e ao longo do mês está acontecendo as ações nas unidades, né, voltadas nas unidades básicas, que são ações realmente voltadas para a mulher com foco para a prevenção. Então, essas mulheres que procurarem as unidades, elas vão serem realizadas o exame clínico das mamas, né, pelos profissionais, seja ele o enfermeiro, seja ele o médico. Se ela tiver na faixa etária do rastreamento, vai ser solicitada a mamografia, né? Essas mamografias, elas estão já sendo agendadas então elas já saem com esses agendamentos. E elas também, caso elas apresentem, né, nesse percurso que elas estão indo nas unidades por conta do Outubro Rosa, elas apresentem algum sinal clínico, né? Elas também vão ser encaminhadas
para a mamografia, que a gente já não chama já mais de rastreamento, já chama diagnóstica, né? Que é algo que a gente precisa ser mais rápida. Mas todas as unidades, elas estão, né, em datas diferentes, né, mas elas estão realizando ações voltadas para o Outubro Rosa mesmo, né, com o exame clínico das mamas realizado pelos profissionais, com encaminhamentos para mamografia, ultrassom mamária, com exames de lâminas também, com citológicos sendo realizados em datas diferentes das que eles já geralmente realizam na unidade, né, nos dias diferentes, em horários diferentes, né. As unidades básicas, principalmente assim, aqui em Caruaru, a gente tem unidades básicas que têm horários diferentes que realizam, né, esses exames, que são horários, a gente chama de horários estendidos, que é justamente para pegar esse público que trabalha, que já passa o dia, que não tem, né, esse horário comercial, que a gente chama, né, então, justamente para atingir esse público mesmo, né, as unidades, elas voltam esses horários para esse público. Ou seja, a gente não pode ter desculpa, né? A gente, enquanto paciente, não tem desculpa. A gente precisa, tem o horário ali estendido, então tem um reservadozinho, esse momento de você se cuidar, né? E os bairros que não tem uma unidade básica, a gente tem os centros de saúde, que eu acho que é sempre importante lembrar. Meu bairro não tem, né? Por exemplo, eu moro no Luiz Gonzaga, o meu bairro não é coberto, né? Não tem nenhuma unidade básica que cobre o meu bairro, mas eu tenho 3 centros de saúde, né, em Caruaru, só para lembrar, que é o Ana Rodrigues, que fica no Complexo Jaqueline, que é no centro da cidade mesmo. Isso. Tem o Centro de Saúde do Cedro, e tem o Centro de Saúde Boa Vista, que são os 3 que cobrem áreas que a gente chama de áreas descobertas pela cidade. Então, assim, se meu bairro não tem posto de saúde, eu posso procurar qualquer centro de saúde que eu vou fazer exame citológico, que eu vou solicitar mamografia, que eu vou ser atendido por um profissional de saúde. Vai ser sempre muito bem encaminhado, né? Acho que essa informação é importantíssima, eu não conhecia, não sabia. Inclusive, a gente já foi no Cedro fazer ação de educação em saúde, mas eu não sabia dessa... o nosso centro de saúde. Exatamente. E ele fica bem estratégico, né? O centro de saúde do Cedro, ele fica ali entre o bairro do Salgado, entre a Rendeira, São João das Costa, que é um pouquinho mais... E é um centro de saúde justamente para isso também, né? Para as áreas descobertas. A gente tá... E crescendo, né? Que a gente tá aí com proposta de mais UBS, né? Mais 2 UBS sendo construídas, né? UBS de porte, acho que são 2 e 3, se eu não me engano, não tenho certeza, mas 2 UBS sendo construídas. Caruaru tá crescendo, a gente sabe, né? Tá crescendo, existe realmente mais essa necessidade, mas a gente tem esses centros de saúde que dão esse suporte à população, né? Então a população ela não fica desassistida. A mulher de Caruaru não está desassistida de forma alguma. Isso é muito bom. E a gente espera que os demais municípios, né, ali a gente consiga também, né, Caruaru seja um modelo, né, para que eles também entendam que a gente um dia foi pequeno, mas a gente está crescendo e que outros municípios também podem, né? Exatamente. E que aquela pessoa ali, aquela mulher da zona rural, ela também vai ser muito bem assistida, né? Acho que é importante lembrar disso. Estamos chegando ao final. O episódio está muito lindo. Que pena. Altos papos aqui. O dia falando, né? Aqui da mulher, né? Eu aqui sempre ouvindo, tipo, nossa, muito bom. Queria muito, assim. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês, né? Mais uma vez. Eu queria deixar esse momento assim, para vocês deixarem uma mensagem, seja para o profissional, seja para a população, seja até para o estudante, né, que esteja ali da graduação, um residente também, que às vezes não é da área, mas assim, deixar essa mensagem, esse momento aberto para que vocês possam trazer para os nossos espectadores. Eu sou filha de professora, então eu sempre vou valorizar a educação. E aí eu falo a educação do profissional, de reconhecer os sinais e sintomas, de saber encaminhar o paciente. Educação do paciente, a gente precisa educar a população. Essas informações que a Andressa trouxe hoje, que são novas para mim, a gente precisa divulgar, a gente precisa ampliar e a gente precisa educar. Acho que a mensagem final para mim é educação. Seja do profissional que está ali na ponta, seja do paciente, dos familiares, educação. Arrasou. Eu pego a mesma fala de Isabel, sabe? Eu acho que educação em saúde, ela é primordial, assim, a gente precisa fazer educação em saúde em todos os momentos, em todos os locais que a gente tá, então assim, todo local é oportuno pra gente falar sobre câncer de mama, sobre prevenção, sobre como se prevenir,
educação em saúde, sempre, sabe? Em qualquer momento. E seja já você um profissional, seja você um estudante, ou seja você um usuário do SUS, sabe? Você que faz uso do SUS mesmo, mas que você tem esse conhecimento de que, é mulher, esse mês é mês de Outubro Rosa, sabe? Tem sua parceira ali, tem sua mãe, tem sua irmã, tem sua tia, que você pode dar um alerta ali de que você pode procurar um serviço de saúde. E aí, quem sabe, a gente fazer diagnósticos precoces e salvar vidas e ter resultados de sucesso. E valorizar que a gente tem um sistema que garante tudo isso, né? Porque é um sistema que mundialmente é um dos melhores. Isso. Aliás, é o melhor. É o melhor serviço de saúde mundial e usar esse recurso. É o melhor. E eu ainda falo mais, assim, além de ser o melhor, assim, acho que Caruaru também está muito bem assistido nos serviços, né? Sim. Tanto dos serviços, tanto da ponta, da básica, né? Que aí eu vou puxar a sardinha um pouquinho pro meu lado, né? A básica, ela tá muito bem assistida, os profissionais de lá, eles são muito bem preparados, como até a terciária, né? Eu digo assim, os profissionais, quando eu até comentei com a Isabel logo no início, que eu disse assim, que bom que o mestre Vitalino abriu um serviço para receber as pacientes de ginecologia com câncer diagnóstico de câncer de colo de útero, né? Que a gente tem em Caruaru, que é um serviço que a gente tem, que é nosso. É um serviço do Estado, né? Não é que seja só de Caruaru, né? Não é exclusivo, mas está na nossa cidade, né? Então, assim, é pra gente usar, é pra gente propagar essa informação, né? Que às vezes muita gente não sabe e que é nosso, que é SUS, que é pra o usuário mesmo, né? E pegando um pouco do gancho da fala de Andressa, que é uma informação que eu acho que é importante eu trazer, que qualquer pessoa que chegue no mestre Vitalino com uma biópsia positiva para câncer, ela já tem direito de marcar uma consulta com o oncologista. Basta ter esse resultado positivo dessa biópsia, que você pode ser de onde for, você vai conseguir marcar a consulta e fazer seu acompanhamento. Que bom. Tá vendo? O SUS é lindo, né? Eu sou sanitarista, sou apaixonada e funciona. Isso é muito bom. Funciona. Bom, e aí eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, tá? E aí eu vou mandar uma mensagem também pra você que é servidora, né? Muitas vezes a gente tá nessa correria desse dia a dia, a gente sabe dessa loucura. Somos profissionais de saúde e muitas vezes a gente acaba esquecendo de que também somos pessoas, somos humanas, somos mulheres. Precisamos nos cuidar, a gente precisa muito se olhar, se perceber. Então, mesmo nessa correria, pare um pouquinho, lembre de você, aproveite esse Outubro Rosa, as campanhas, diga, vou lá, funcionária, também vou cuidar de mim. Acho que é um momento importante também pra gente se perceber, pra gente lembrar disso. E chegamos, de fato, ao final, né, do episódio. Agradecer mais uma vez. Muito obrada, meninas. Foi ótimo, foi maravilhoso. Eu acho que amplia para outros bate-papos aqui, né? Vocês sejam, por favor, sempre muito bem-vindas. Tá? Tragam temas pra gente. Estejam sempre aqui conosco, tá? Independente da residência, por favor. Agora eu já sei o caminho. Já sabe o caminho, muito bem. Andressa, que está aqui conosco pertinho. Professora também de Senac, então traga pra gente, venha-se embora. A gente ama esse bate-papo, a gente ama se conhecer, é muito importante, né? E aí, gente, estamos finalizando, né, o nosso episódio com um tema tão importante, que é o diagnóstico precoce e rastreamento do câncer de mama e colo do útero, em alusão ao nosso Outubro Rosa. Agradecemos a você que está em casa, no trabalho, nos ouvindo, nos assistindo. Não esqueça, gente, curta, comente e compartilhe, tá? É extremamente importante. Lembrando das nossas redes sociais, @prefcaruaru, @nepcaruaru. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.